Pois bem, queridos fiéis, dando continuidade à nossa catequese da semana passada, nesse mês de junho dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, na semana passada, na primeira parte da nossa catequese, nós vimos um breve histórico como surgiu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e vimos também que foi num momento importante da história da Igreja aonde surgia a heresia do jansenismo e como a devoção do Sagrado Coração de Jesus foi fundamental no combate a esta perniciosa doutrina. Nós vamos dar continuidade hoje com a segunda parte da nossa catequese sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, falando das aparições. Então, nossa segunda parte, nós vamos ter como tema as aparições. Nosso Senhor agraciou a Santa Margarida Maria com diversas aparições, onde ele conversava com ela. Contudo, somente em 3 destas aparições foi que o divino e misericordioso coração de Nosso Senhor quis deixar uma mensagem ao mundo. Por isso, nós chamamos essas 3 aparições específicas de as grandes aparições, né? Tá certo? Então, houveram mais vezes, né? Nosso Senhor apareceu mais vezes e teve outros colóquios pessoais com Santa Margarida Maria Alacoque. No entanto, as que nos importam para essa devoção são 3. Né? É importante lembrar que estas revelações particulares, como a palavra está dizendo, são revelações particulares. Portanto, assim, o que Nosso Senhor conversou com Santa Margarida Maria, isso não nos cabe, isso não nos interessa. Só nos interessa aquilo que o Nosso Senhor destinou para nós e isto Ele ordenou nestas 3 aparições específicas, por isso nós vamos nos concentrar aqui. Então vamos lá, a primeira grande aparição. A primeira grande aparição aconteceu no pouquinho depois do Natal, dia 27 de dezembro do ano de 1673, na festa de São João Evangelista. Santa Margarida estava em oração, em adoração diante do Santíssimo Sacramento, quando, de súbito, sentiu-se invadida pela presença divina. E a exemplo de São João na última ceia, Nosso Senhor a fez reclinar a cabeça em seu peito, revelando-lhe as maravilhas do seu amor. Fazer apenas um parêntese. Lembram que na última semana, na catequese da primeira parte, eu recordava uma certa pré-história da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Eu dizia que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus começou a ser propagada, a ganhar corpo, a ganhar a forma que nós a conhecemos hoje, a partir das revelações de Nosso Senhor a Santa Margarida Maria. Mas se nós quisermos falar de uma pré-devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nós vamos muito para trás. Lembram que eu disse? Na última ceia, com o gesto do apóstolo e evangelista São João, o gesto de reclinar a cabeça sobre o peito de Nosso Senhor, ali na última ceia, já foi uma prévia da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então hoje nós vemos isso aqui, Nosso Senhor repete esse gesto com Santa Margarida Maria, a faz reclinar a cabeça sobre o seu peito, no mesmo gesto que fez São João. E não era à toa, no dia em que a Igreja, no seu calendário, celebra a memória de São João, exatamente no dia 27 de dezembro do ano de 1673. Nosso Senhor revelou-lhe também o ardente desejo que tem de ser amado por todos os homens e de retirá-los do abismo de perdição em que Satanás os precipitara. Disse o Nosso Senhor a Santa Margarida: o meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens e por ti em particular, que não podendo mais conter em si as chamas da sua ardente caridade, é preciso que as espalhes por teu intermédio e reveles aos homens para que se enriqueçam com seus
preciosos tesouros. Então aqui nosso Senhor começa a pedir algo particular para Santa Margarida Maria, ou seja, pede que ela seja uma propagadora dessa devoção. Quero que pelo teu intermédio o amor deste meu coração, esse amor extremoso pelos homens, seja espalhado, seja propagado às almas. Dito isto, então nosso Senhor mostra a Santa Margarida o seu sagrado coração. E agora um pequeno relato da própria Santa Margarida. Ela diz assim: apareceu-me como em trono todo de fogo e chamas, mais brilhantes e mais refulgentes do que o sol, e transparente como cristal. A chaga aberta pelo soldado na cruz aparecia bem visível. Ele estava cercado com uma coroa de espinhos e no alto uma cruz a mostrar que desde que este sagrado coração fora formado, a cruz esteve sempre plantada nele. Então nosso Senhor revela ali a imagem do seu coração desta forma, né? Um coração pulsante, onde se vê claramente a chaga da lança. Esse coração está envolto em chamas, né? Dele sai uma chama, que é a chama do amor de Deus. Ele está envolto com a coroa, ele está coroado, né? Com uma coroa de espinhos, e encimado, né? Por cima dele tem a cruz. Percebam que é este o logotipo que nós utilizamos até hoje no apostolado da oração. Essa é a estampa que está bordada no bentinho do apostolado da oração e que é representada em todas as imagens do Sagrado Coração de Jesus. Sejam estátuas, sejam estampas, sempre nós vemos. Então vejam que essa imagem não é uma coisa assim que foi simplesmente inventada da nossa cabeça ou criada pela igreja. Então essa estampa que a gente carrega no bentinho, na fitinha vermelha ou nas nossas imagens foi baseada, né? Os artistas que produziram essa imagem produziram baseados nos relatos de Santa Margarida Maria, da visão do Sagrado Coração de Jesus que nosso Senhor mostrou para ela. Segunda grande aparição. A segunda grande aparição ocorreu no ano seguinte. Lembrando, a primeira foi em 1673, a segunda aconteceu no ano seguinte. Nós não temos precisamente a data, mas sabemos que ela ocorreu em uma primeira sexta-feira do mês, no ano de 1674. Nesta segunda aparição, nosso Senhor aparece a ela mais uma vez durante uma adoração ao Santíssimo Sacramento exposto. Estava lá mais uma vez Santa Margarida diante do Santíssimo Sacramento, fazendo a sua adoração a nosso Senhor, presente, real e substancialmente com seu corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Hóstia, quando nosso Senhor lhe aparece. Relata Santa Margarida: o meu doce mestre apresentou-se a mim todo resplandecente de glória, com as 5 chagas brilhantes como 5 sóis, e envolto em chamas por todos os lados, mas sobretudo uma chama que brotava do seu peito adorável, que parecia uma fornalha ardente. Interessante que esse termo foi incorporado depois na ladainha do Sagrado Coração de Jesus. A impressão que Santa Margarida teve ao olhar o peito de Nosso Senhor brotando aquelas chamas, como se fosse uma fornalha ardente. E na ladainha do coração de Jesus, uma das invocações é fornalha ardente da caridade. É uma das invocações que nós até hoje utilizamos na ladainha. Este seu peito se abre, esse peito em chama se abre, mais uma vez, revelando o seu coração, a fonte viva daquelas chamas. Então, ele mostrou-me as maravilhas inexplicáveis do seu amor extremoso pelos homens, de quem recebe tantas ingratidões.
Nosso Senhor diz ainda a Santa Margarida Maria que as ingratidões dos homens lhe custam muito mais do que tudo aquilo que ele sofreu em sua paixão. Isso aqui é tremendo, hein? Isso aqui é tremendo. Preciso fazer uma pausa para comentar isso. Olha que os sofrimentos da paixão de Nosso Senhor são inenarráveis. Carne rasgada, ossos expostos. Tão desfigurado ele estava que já não tinha aparência humana. Todos que passavam por ele cobriam o rosto porque era uma cena nada bonita de se ver. E Nosso Senhor revelar, depois de tudo aquilo que passou na paixão, revelar a Santa Margarida Maria que tudo que ele sofreu na paixão não lhe custa tanto quanto a ingratidão dos homens, isso deve doer fundo na nossa alma. Isso deveria esmagar o nosso coração miserável e pecador. Pede então o Nosso Senhor a ela que supra a ingratidão dos homens, em particular através do exercício da hora santa, que nós vamos falar na catequese na terceira parte. Não vamos falar desse tema hoje. Na parte terceira vamos falar das práticas. Se na primeira aparição o Nosso Senhor manifestou o seu amor zeloso por todos os homens, fica claro que na segunda aparição Nosso Senhor revela que este divino amor não é retribuído pelos homens, mas ingratamente ofendido e desprezado. Terceira grande aparição ocorreu no ano seguinte, no mês de junho de 1675, durante a festa da oitava de Corpus Christi. Assim como nas duas outras vezes anteriores, estava Santa Margarida Maria em adoração ao Santíssimo Sacramento quando Nosso Senhor lhe apareceu. Uma vez mais, Nosso Senhor aparece envolto em chamas e mostra o seu coração e diz as seguintes palavras: Eis o coração que tanto tem amado os homens, que a nada tem se poupado, até se esgotar e se consumir, para testemunhar-lhes o seu amor. E em reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões por meio das irreverências e dos sacrilégios, tibiezas e desdéns que usam para comigo neste sacramento de amor, se referindo ao Santíssimo Sacramento do altar. E o que mais me custa é serem os corações a mim consagrados os que assim me tratam. Quanto mais ingratos são os consagrados, né? As ofensas de todos os homens, as ofensas e os pecados de toda a humanidade ferem o coração de Jesus, mas as que mais doem é dos consagrados, e faz todo sentido, né? Aquele que diz que me ama, aquele que diz que me serve, é o primeiro a me apunhalar pelas costas? Veja a queixa, veja o lamento do Sagrado Coração de Jesus, que é feito aqui nesse momento a Santa Margarida Maria. Este aqui é o coração, é isso que o Nosso Senhor está dizendo. Mostra seu coração e diz: este é o coração que tanto tem amado os homens, mas não tem recebido em troca o amor deles. Pelo contrário, tenho recebido ingratidões por meio das irreverências e sacrilégios. Na última sexta-feira, agora, recente, fresquinho, saído do forno, na última sexta-feira, no dia
14 de junho deste ano, 2024, no Vaticano, aconteceu um encontro entre Jorge Mário Bergoglio, aquele que se diz o Papa da Igreja Católica, com artistas e humoristas do mundo inteiro. Podem pesquisar, isso está amplamente divulgado. Mas as notícias que eu vou dizer aqui, eu retirei exclusivamente de propósito do site Vatican News, ou seja, o canal oficial de imprensa do Vaticano. Mas isso está em quaisquer outros sites de notícia. Mas eu exclusivamente, a minha fonte é Vatican News. Diz Francisco para os artistas e comediantes ali presentes. Abre aspas, palavras dele, e que estão citadas exatamente assim. Para quem tiver dúvidas, pode consultar o site do Vatican News, e tem até vídeo dele dizendo isso. Ele faz o seu discurso em italiano, e está lá no YouTube. Não é blasfêmia fazer piada com Deus, desde que não seja ofensiva. Não é blasfêmia fazer piada com Deus. Outra pérola. Também é possível rir de Deus? Pergunta, e ele mesmo responde: é claro que sim. E isso não é blasfêmia. Interessante que ele está preocupado com a... Você veja como é que uma consciência é, né? Que no fundo, o herege sabe que ele é herege. No fundo, ele sabe. Ele sabe que o que ele está dizendo é blasfemo. Então ele precisa o tempo inteiro colocar colocar o peso no outro prato da balança para tentar se defender. Percebam que ele fica na defensiva o tempo inteiro? É porque ele sabe, ele tem consciência de que isso é blasfêmia. Então ele fica dizendo o tempo inteiro, na cara da imprensa e na cara de todos: olha, o que eu estou dizendo não é blasfêmia não, hein? Olha, o que eu estou dizendo não é blasfêmia. Ora, quem está seguro de si, quem sabe o que é, não se preocupa com os ataques dos outros. Falem o que quiserem falar. Se eu estou seguro do que eu estou ensinando, se eu estou seguro daquilo que é a doutrina reta, eu ensino o que eu tenho que ensinar, e quem quiser comentar, que comente à vontade. A maneira de tentar manipular mesmo a opinião pública. Então ele fica o tempo inteiro repetindo. Também é possível rir de Deus? Ele responde: é claro que sim. E isso não é blasfêmia. Podemos rir assim como brincamos e fazemos piada com as pessoas que nós amamos, né? Fazemos piada e fazemos brincadeiras com as pessoas que estão aqui ao nosso lado. Primeiro, reduzindo o nosso Senhor como se fosse um coleguinha meu. Percebe a situação? Não respeito a Deus, nosso Senhor. Não colocando Deus no lugar que ele merece, no lugar da sua dignidade. Colocando Deus como se fosse meu coleguinha aqui do lado, com quem eu faço uma brincadeirinha. Imagina. Se mesmo entre nós, parem para pensar nisso, queridos filhos, se mesmo entre nós, a forma como eu falo com um irmão é a mesma forma que eu devo me dirigir a meus pais? Vocês dois que são irmãos aí, quando vocês brincam entre vocês, a forma de vocês brincarem ou de falarem um com o outro é de uma maneira, né? Vai falar da mesma forma com seu pai e com a sua mãe? Por quê? Porque são seus superiores. Mesmo uma brincadeira que eu possa fazer com um outro colega sacerdote, com outro irmão sacerdote, brincadeira sadia, saudável, que eu possa fazer com o Padre Gilberto ou com o Padre Ângelo, por exemplo, ou com o Padre Gabriel, enfim, não vai ser da mesma forma como eu vou me dirigir
a Dom Rodrigo, afinal de contas, opa, é meu bispo. A maneira como eu me dirijo a um colega de trabalho, certamente que não é a mesma forma que eu vou me dirigir ao diretor da empresa, ao meu superior, não vai ser. Ora, se isso está claro, mesmo entre nós, seres humanos, por que tem que tratar Deus como se fosse um coleguinha de esquina? Imagina que loucura é essa que o Bergoglio está dizendo. Então eu posso rir e fazer piada com Deus? Afinal de contas, fazemos isso com as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Tá? Enfim, em coisa que é até difícil de comentar. Mais uma dele. Só mais essa citação para ilustrar o que nós estamos dizendo. Lembrem-se disto. A mensagem final dele aos artistas. Dizendo, lembrem-se disso, diz aos artistas. Quando vocês conseguirem fazer com que sorrisos inteligentes brotem dos lábios de até mesmo um só espectador, vocês também fazem Deus sorrir. Quando vocês arrancarem risos dos lábios dos espectadores, estão fazendo Deus sorrir. Agora, cada um julga de acordo com a sua consciência. De um lado eu tenho o próprio Sagrado Coração de Jesus, que de seus próprios lábios sagrados revela a Santa Margarida Maria, dizendo, eu não recebo da parte dos homens, senão ingratidões por meio de irreverências e sacrilégios. E do outro lado nós temos o Bergoglio dizendo, não tem problema não, pode fazer piada com Deus, que Deus também tem bom humor. Desculpem, mas entre as palavras de Bergoglio e as palavras de Nosso Senhor, sem sombra de dúvida, que eu fico do lado de Nosso Senhor. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E o pior, conforme conclui aqui o coração de Jesus, é que as piores blasfêmias e as piores ofensas vêm por parte daqueles que se dizem pessoas consagradas. Consagradas. Porque se esse homem fosse quem ele realmente diz ser, o chefe da Igreja Católica, jamais ele poderia se comportar dessa maneira e nem mesmo ensinar. Ai daqueles que se desviam e ainda por cima ensinam os outros a se desviarem. É melhor que nem tivesse nascido. Seria melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no rio. Conclui o Sagrado Coração de Jesus nesta terceira grande aparição. Por isso, peço-te, e agora começam as práticas, a solicitação prática da devoção, que nós a conhecemos. Por isso, peço-te que a primeira sexta-feira, depois da oitava do corpo de Deus, seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração. Comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo para reparar as indignidades que recebe durante o tempo que fica exposto sobre os altares. Então está aqui o pedido que Nosso Senhor faz para a instituição da festa do Sagrado Coração de Jesus. Em obediência a isso, a Igreja, então, nesta sexta-feira, após a oitava da festa de Corpus Christi, até os dias de hoje, celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus e também cumpre as 9 primeiras sextas-feiras, conforme o pedido de Nosso Senhor, que fosse divulgado por Santa Margarida Maria. Quanto às questões práticas da devoção, então eu vou deixar para a terceira e última parte da nossa catequese. Por hoje, nós concluímos aqui. Que o Sagrado Coração de Jesus, manso, humilde e misericordioso, tenha piedade de todos nós, pecadores. Tenha piedade dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro.
que nós possamos, queridos filhos, estar dispostos a oferecer de todo o nosso coração a nosso Senhor orações e gestos em reparação, quer pelos nossos pecados ou quer pelas ofensas de tantas pessoas blasfemas que diariamente ofendem e desonram ao Sagrado Coração de Jesus.